Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o 26, diz assim a palavra do Senhor: Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém. Queridos irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no último versículo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre três virtudes que são fundamentais, que são importantes na vida de todo cristão. Paulo fala sobre o amor e ele faz questão de deixar bem claro que o amor é a mais excelente de todas as virtudes. Paulo fala sobre a fé, e a fé ela está relacionada à nossa obediência a Deus. É a certeza que nós temos que vamos alcançar aquilo que nós pedimos ao Senhor. E Paulo fala também sobre a esperança. E o que é esperança? É aquilo que gera a visão do que pretendemos, do que nós desejamos alcançar. Eu diria que a esperança, ela é o nosso vislumbre em meio às tempestades. Sabe, quando você está envolto numa tempestade e você enxerga uma pequena luz e você foca nela e você diz: este é o caminho, esta é a direção. Isto é esperança. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a esperança. Até porque nós estamos carecendo desta virtude, desse sentimento que é ter esperança. O povo brasileiro, em geral, carece de ter esperança. Os sistemas de governo testados até o momento, e sem fazer apologia a um ou outro, todos têm falhado. As instituições que deveriam cumprir o seu papel também têm falhado. As expectativas do povo têm sido frustradas. Se a gente voltar um pouquinho, no túnel do tempo e pensarmos que no mês de janeiro, ou final do mês de dezembro, muitas pessoas estavam fazendo planos e mais planos, imaginando coisas que fariam neste ano, alguns pensando no casamento, outros pensando naquela viagem dos sonhos, outros pensando numa mudança de negócio, num aumento salarial e tantas outras coisas que as pessoas estavam pensando, e de repente tudo isso foi frustrado de uma hora para outra. E o interessante é que quando a gente busca alguma informação mais concisa, quando a gente busca alguma informação que possa trazer algum raio de esperança para nós, a gente vai na internet ou mesmo na televisão e nós somos massacrados, A palavra é esta: nós somos massacrados com notícias agoureiras que roubam a nossa esperança. É só coisa ruim que se ouve. Os noticiários, os comentários nas redes sociais têm sido um grande martírio para todos nós. Mesmo que você não queira, quando você acessa a sua rede social, quando você abre a página de um jornal de grande circulação, geralmente as primeiras matérias estampadas, os primeiros posts que aparecem são sempre relacionados o quê? À morte, à destruição, ao desemprego, à violência, traições, conflitos, guerras políticas e por aí afora. E a pergunta que surge é o que nós podemos fazer diante de um cenário que furta a nossa esperança, de um cenário que ofusca o que está à nossa frente. É como se a gente estivesse dentro de um barco
e esse barco estivesse totalmente tomado por um nevoeiro que não nos permite enxergar nada além da névoa que cobre tudo aquilo que nós gostaríamos de ver. As luzes, a terra vista, né? As estrelas, tudo está encoberto. O que fazer em um cenário como esse? Então, que tal nós começarmos, irmãos, perguntando para nós mesmos, ou seja, você perguntando para si mesmo, qual é a tua esperança neste momento? E em que se baseia esta esperança que você tem? Jeremias, ele começa o seu livro, né, de Lamentações, no capítulo 1 e 2, descrevendo o cenário de guerra, de destruição que se encontrava a cidade de Jerusalém. O povo tinha sido saqueado, o povo tinha sido roubado e levado prisioneiros pelos babilônicos, né? Então o povo estava sofrendo. Mas havia uma razão para aquele povo estar sofrendo. O povo tinha pecado contra o Senhor, o povo tinha se rebelado contra Deus, o povo tinha se esquecido de ler a lei do Senhor e obedecê-la. Então as pessoas estavam vivendo uma vida totalmente em rebeldia. E por causa desta rebeldia, vieram então algumas consequências. Vamos ver algumas destas lamúrias, né, que o profeta Jeremias apresenta em seu livro. Ele começa logo lá no capítulo 1, no versículo 1 até o 15, dizendo assim: como está abandonada Jerusalém, a bela cidade, aquela cidade rica, que ele diz assim, a cidade que antes vivia cheia de gente, que era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. E ele continua os seus lamúrios, né? As suas lamentações, e ele diz assim: a cidade chora de dia e chora também de noite. As lágrimas correm pelo seu rosto, e dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. Jeremias continua e diz assim: o povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravos em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que antes levavam a Sião e as pessoas iam alegres cantando para Sião, Jeremias diz assim: agora essas estradas estão cobertas pela tristeza e não há ninguém que vá às reuniões solenes de culto. O povo se ausentou, o povo se afastou do templo, o povo se esqueceu do Senhor. Ele diz assim: as moças que antes cantavam no templo, agora estão aflitas, os sacerdotes estão gemendo. Ele continua e fala: toda a cidade, o país está sofrendo amargamente. Não há gente para se reunir nas praças. Os inimigos dominaram tudo. E para eles, para os inimigos, tudo está bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados de seus moradores. E aí Jeremias continua no capítulo 2, no versículo 11 e 21, e ele fala assim: os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito porque Jeremias, ele lembra com saudade dos tempos áureos da cidade de Jerusalém, dos tempos de júbilo, de alegria, das grandes festas religiosas. E ele fala assim: a tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo. E vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Ah, queridos, que quadro triste esse que Jeremias está descrevendo naqueles dias. Ele fala assim que há mortos, mas tantos mortos, jovens, velhos, largados nas ruas. Os moços e as moças foram mortos. E no dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, mataste a todos sem dó e sem piedade. Será que nós podemos fazer um paralelo histórico com aquilo que estava acontecendo naqueles dias e com o que está acontecendo nos dias de hoje?
um cenário caótico, totalmente destruído. A esperança que deveria estar brilhando, brotando no coração, na mente das crianças e dos jovens tinha desaparecido. As crianças não têm esperança, os jovens não têm esperança, os adultos não têm mais esperança. E diante desse cenário de destruição, de tristeza e de choro, Jeremias busca ocupar a sua mente com aquilo que lhe resta de bom. Então, diante de todo esse cenário, ele fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, trazer à memória, à lembrança, as coisas boas que poderiam fazê-lo acreditar que ainda valeria a pena continuar vivendo e lutando e acreditando. Da mesma maneira que o salmista, lá no Salmo 40, no versículo 1, um versículo bastante conhecido de todos nós, onde o salmista, ele deixa bem claro que esperar no Senhor requer paciência. Esperar no Senhor significa confiar nele e deixar Deus trabalhar e Deus agir no seu tempo. Ele fala assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então eu quero começar esta palavra nesta noite, dizendo para todos nós que estamos aqui, para você que está assistindo, que nós precisamos aprender a ter paciência para esperar no Senhor. E como aprender a esperar? Resgatando na sua memória, trazendo à sua lembrança aquilo que é bom. Nós vivemos numa época que as pessoas não gostam de esperar. Aliás, ninguém gosta de esperar. As pessoas não têm paciência para aguardar o tempo certo das coisas acontecerem. Um dia, para alguns, parece uma eternidade. Uma semana, então, meu Deus do céu, é uma loucura ter que esperar tanto tempo. E algumas pessoas, eles tentam moldar a Deus, eles tentam levar Deus a agir de acordo com o tempo deles, com a ansiedade deles, com a pressa deles. Então tem pessoas que até às vezes dizem assim: olha, se Deus não fizer o que eu quero, eu não vou esperar mais. Tem gente que dá até prazo para Deus. Tem gente que fala assim: Deus, eu vou te dar até amanhã, se não resolver amanhã, estou fora. Desculpe, querido, não é assim que as coisas de Deus funcionam. Deus tem um tempo para agir, Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Então, como é que você se vê neste cenário? Qual é o teu limite de tempo de espera? Quanto tempo você acha que você é capaz de esperar no Senhor? Eu tenho conversado com muitas pessoas, nós já estamos há mais de 80 dias sem uma reunião de culto presencial como antigamente, né? Antigamente 80 dias, como eu falei, a geração da pressa, 80 dias parece 80 anos. Então, faz 80 dias que nós não temos uma reunião como aquela, com tanta gente, com tantas pessoas adorando ao Senhor. Mas, igreja, vamos ter paciência e vamos esperar no Senhor, porque logo tudo vai passar. O nevoeiro que cobre este barco em que você está, e deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho neste barco, porque Jesus está contigo. Então esse nevoeiro vai passar e logo você vai ver o horizonte à sua frente e vai poder declarar como salmista: grandes coisas o Senhor fez, por isso estou alegre. Quanto tempo você suporta esperar por uma solução de Deus? A Bíblia fala de um homem lá no tanque de Betesda. Esse homem esperou 38 anos. Eu digo que esse homem esperou, porque se ele não tivesse esperança, ele não iria ao tanque todos os dias pela manhã esperando as águas agitar. Então se aquele homem, ele pedia para alguém levá-lo e colocá-lo ali na beira do tanque, é porque aquele homem acreditava. Aquele homem sabia que a qualquer momento as águas seriam agitadas e Deus poderia trazer sobre ele um milagre. Então ele esperou 38 anos. E há muitas passagens da Bíblia de personagens bíblicos que aprenderam também a esperar no Senhor.
Homens, mulheres que alcançaram a sua bênção porque aprenderam a esperar com confiança no Senhor. Somente aquele que crê no poder de Deus, somente aquele que acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida, aprende a esperar. Vamos falar de um personagem bíblico hoje, o nome dele é Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, mas tem algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, foi que Deus falou com Abraão pela primeira vez, quando Abraão estava com 75 anos de idade. Ele já estava com uma idade bastante avançada para o padrão, para o nosso padrão. Alguns até poderiam dizer assim, 75 anos não é mais tempo de realizar, de sonhar, de planejar. 75 anos é tempo de se aposentar, de parar, de relaxar. Mas foi aos 75 anos que Deus falou com Abraão. E Deus disse a ele, Deus fez a ele uma promessa. E o Senhor disse para Abraão que daria a ele um filho. E desse filho, Deus faria nascer uma nação. Queridos, imagine, a situação de Abraão naquele momento. O que ele tinha para oferecer a Deus no momento em que Deus lhe faz uma promessa? Você quer saber o que Abraão tinha? Ele tinha, primeiro, a idade avançada. Ele tinha 75 anos quando Deus falou com ele. O que mais Abraão tinha para Deus cumprir a sua promessa? Ele tinha uma esposa. Uma esposa que também já era de idade avançada e uma esposa que era estéril, que não podia gerar filhos. O que mais Abraão tinha? Nada, senão a promessa de Deus. Mas ele acreditou. E a esperança no coração de Abraão de que Deus haveria de cumprir aquela promessa fez com que ele saísse da terra do seu pai, da sua casa, dos seus parentes e fosse em direção à promessa de Deus. Quando Abraão estava com 86 anos de idade, já tinham se passado 11 anos, a mulher de Abraão, Sara, ela não aguentava mais esperar a promessa de Deus se cumprir. Então ela teve uma ideia. Queridos, e quantas vezes as pessoas têm ideias que eles julgam ser importante, ser legal, e falam assim, olha, Deus, o negócio é o seguinte, eu não vou esperar mais, eu vou fazer do meu jeito. Foi o que Sara fez. Sara, ela teve uma ideia, ela pegou uma de suas servas, a escrava egípcia por nome de Agar, e deu Agar para Abraão como esposa. E Abraão teve um filho com Agar, o nome desse garoto foi Ismael. O que Ismael representa? O fruto da impaciência, o fruto daquele que não sabe esperar em Deus, o fruto daquele que quer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, e acaba se precipitando, e o resultado de tudo isso é que até os dias de hoje, ainda existe uma briga, um conflito entre a geração de Ismael e a geração de Isaque, tudo porque Abraão se precipitou. Quando Abraão completou 100 anos, gente, 100 anos, 25 anos se passaram, o Senhor deu a Abraão Isaque. Quando Isaque nasce, eu vejo ali o início do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Porque agora Abraão, de fato, ele tem um filho que é dele e de Sara. Ele tem um herdeiro legítimo, que seria o seu sucessor e que iria dar continuidade ao seu legado, ao patriarcado, e através de Isaque, o Senhor poderia cumprir as suas promessas. Abraão está feliz da vida, está tudo dando certo agora, Isaque está crescendo. Quando Abraão completa 114 anos, Isaque está com 14 anos de idade, já é um adolescente. Abraão está feliz da vida e de repente o Senhor aparece para ele e fala assim, Abraão, eu quero seu filho Isaque. Aí eu te pergunto, o que fazer? Espera aí, Deus deu, agora Deus está pedindo de volta? Como que é esse negócio, Senhor? Eu penso que Abraão poderia questionar a Deus e dizer assim, Senhor, eu já estou com 114 anos, já foi difícil. Eu já não tenho mais 75. Já se passaram muitos anos, como que o Senhor vai cumprir a sua promessa? Mas não foi isso que Abraão fez. Porque Abraão era um homem de fé. Abraão confiava piamente no Senhor. Então Abraão preferiu obedecer a Deus,
Queridos, a esperança no coração daquele que crê em Deus, daquele que confia em Deus, nos leva à obediência. Então Abraão sabia que Deus tinha uma promessa para ele. E esta promessa dizia respeito a uma grande nação. Então Abraão não hesitou. Ele entregou Isaque ao Senhor. E o Senhor então ali viu que Abraão realmente era um homem de fé e ele cumpriu as suas promessas na vida de Abraão. Isaque é outro personagem que aprendeu a descansar na esperança. Eu gostaria até, se você puder, guarde esta palavra consigo, descansar na esperança. A esperança é o sonho, aquilo que você idealiza, aquilo que você imagina. Isaque, ele descansa nesse sonho. Ele sabia que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, seu pai, e que esta promessa também se estendia a ele. Então Isaque, diferente de Abraão, que em alguns momentos foi precipitado, em alguns momentos Abraão chegou até abandonar a terra da promessa e desceu ao Egito. Mas Isaque é diferente. Isaque representa aquela pessoa que diz assim, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E ele simplesmente descansa, ele relaxa no Senhor, ele confia. O primeiro exemplo que a gente tem de Isaque, de ser uma pessoa que aprendeu a descansar na esperança, foi que quando ele casou com Rebeca, a sua mulher também era estéril. E ele teve que esperar 20 anos para nascer os seus 2 filhos, Jacó e Esaú. E em nenhum momento da Bíblia, diferente de Abraão, que se precipitou, de Sara, que quis dar uma ajudinha, já Isaque não, Isaque, ele esperou os 20 anos. A única coisa que ele fez, que a Bíblia diz que ele fez, foi que ele orou ao Senhor. Gênesis 25, 21, Isaque orou ao Senhor. Ele orou e pronto, e descansou no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Talvez você também tenha orado ao Senhor e tenha colocado algumas situações da tua vida nas mãos do Senhor. Se você fez isso com confiança, então agora relaxa, descansa no Senhor. Descanse na esperança que Deus vai cumprir a sua promessa na tua vida, que Deus vai responder às suas orações. Então Isaque e Rebeca não ficam desesperados. Eles não se precipitam, eles confiam no Senhor e aguardam o tempo de Deus. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Um outro exemplo que a gente vai ver de Isaque, que era um sujeito que descansava na esperança, é que Isaque, ele enfrentou muitos adversários na sua vida. A vida de Isaque não foi fácil. Toda vez que ele ia para uma determinada região e ele cavava poços, os inimigos vinham e saqueavam os poços de Isaque, tomavam os seus poços. Outras vezes, eles jogavam terra nos poços de Isaque. E diante dessa afronta dos inimigos, Isaque poderia se rebelar, ele poderia ser como era Abraão, né? Abraão, diferente de Isaque, ele já ia para a luta, para a guerra, ele já queria se defender, ele queria guerrear. Isaque não, Isaque era da paz. Isaque, ele simplesmente deixava o poço ali e ele ia para outro cantinho e abria outro poço. Aí os inimigos iam atrás de Isaque, queridos, porque a inveja é um mal terrível, que destrói, que frustra sonhos. A inveja é um mal terrível que pode, muitas vezes, atrapalhar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem planejado na tua vida. Mas Isaque não se deixa levar pela inveja dos inimigos, porque ele sabia de uma coisa: a bênção não estava nos poços, a bênção estava em Isaque. Então, independente do lugar onde ele abrisse poço, Deus faria brotar água. Então deixa eu te falar uma coisa, você que tem orado ao Senhor, você que tem recebido promessas de Deus na tua vida, tenha esperança, confia no Senhor, porque a bênção está sobre você. Ah, pastor, mas eu fui dispensado do meu trabalho, pastor, olha, aconteceu tal situação, não se preocupe. A bênção não está no local, a bênção está em você, é sobre você que reina a bênção do Senhor. Então, aonde você for, Deus vai te abençoar. Aonde você abrir o seu poço, Deus vai te abençoar. E prova disso é que chegou no momento que os inimigos cansaram de fechar os poços de Isaque.
e eles tiveram que reconhecer que Deus era com ele. O terceiro exemplo que a gente pode citar de Isaac é que Isaac ele teve que esperar 20 anos para poder rever o seu filho Jacó. Todos nós sabemos que Jacó, ele acabou trapaceando o seu irmão e obteve o direito da primogenitura. E por causa disso, Esaú se irou contra Jacó. Jacó teve que fugir da casa de seu pai e ele ficou 20 anos longe da casa de seu pai. E durante esses 20 anos, em nenhum momento a gente encontra nas Escrituras Isaac revoltado com Deus porque o filho estava distante. Ele era um homem que descansava na esperança. Por isso que eu disse a você, guarde esta palavra contigo. Descanse na esperança que o Senhor tem brotado no teu coração. Então Isaac, ele descansa no Senhor. E depois de 20 anos sem murmurar, 20 anos sem reclamar, 20 anos sem se desesperar, um dia Jacó aparece, ele se reconcilia com Esaú, e a palavra do Senhor diz que Isaac pôde viver os últimos dias da sua vida, tendo paz na sua família. Ei, confia no Senhor. Talvez hoje os dias não sejam tão esplêndidos quanto você gostaria de ser, mas traga à sua memória aquilo que pode te trazer esperança. Lembra que o Senhor está contigo. Lembre das promessas que Deus tem sobre a tua vida. Lembra das promessas que Deus tem sobre a tua família. Lembre das palavras do Senhor para você. Traga isto à tua lembrança, à tua memória, e te encha de esperança, porque dias melhores virão sobre você. Jacó é um outro exemplo de um personagem que também aprendeu a viver e esperar no Senhor. Aliás, a vida de Jacó é uma vida marcada por aventuras. A primeira aventura foi ele que provocou, quando ele enganou seu irmão. Ele mesmo, ele foi o culpado, foi o responsável de ter que fugir da casa de seu pai, porque ele tinha roubado o direito de primogenitura do seu irmão. Mas algumas coisas interessantes, algumas particularidades de Jacó. Primeiro, ele tinha 73 anos quando ele se casou. Tem gente que está com 18 anos e já está reclamando, falando, ai meu Deus, quando eu vou casar? Meu Deus, estou ficando velha, estou ficando velho. Calma, olha. Jacó tinha 73 anos quando ele se casou. E ele viveu 20 anos na casa do sogro. Olha só que interessante. Casou aos 73 anos, o sujeito ainda não tinha casa para morar. E foi morar na casa do sogro. Ficou 20 anos ainda dentro da casa do sogro. Nesse período, ele teve que trabalhar 14 anos para ter direito a ser esposo do amor da sua vida, que era Raquel, a mulher que ele amava. Aí eu faço aqui uma observação. Quantos jovens, teriam perdido a paciência se tivesse que esperar tanto tempo? Quantos jovens que teriam desistido do casamento pelas condições impostas pelo sogro, porque Labão foi bem claro, o negócio é o seguinte, você quer casar com a minha filha, você vai ter que trabalhar 14 anos, você trabalha 7 mais 7, depois disso eu te dou a minha filha. E ele aceitou a imposição do sogro. Jacó era um homem de palavra, ele era um homem de trabalho. Ele namorou 1 mês, e depois de 7 anos de noivado, 14 anos de trabalho, ele pôde, enfim, ter o amor da sua vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz, quem ama é paciente e é bondoso. Infelizmente, hoje, está faltando às pessoas paciência para saber esperar. Ele esperou 20 anos para se reconciliar com seu irmão. Vejam bem, Jacó poderia, no momento em que ele traiu a confiança de seu irmão, ele poderia ter voltado já de imediato, como muitas pessoas fazem, aprontam, faz alguma coisa errada, depois já corre lá e quer pedir desculpa. Ele poderia já ir lá e falar com seu irmão, me desculpa. E a verdade é que seu irmão estava tão enraivecido, tão furioso, que se ele fizesse isso, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Mas Jacó, ele aprendeu que a melhor solução é esperar. É saber esperar o tempo certo de Deus para poder agir. Então o que ele fez? Ele esperou 20 anos.
Nesses 20 anos, ele casa, ele constitui família, ele conquista bens, ele tem propriedades agora, ele agora é um homem de negócios. Então ele está pronto para voltar e se acertar com o seu irmão, 20 anos depois. E aí um outro episódio interessante na Bíblia, é que da mesma forma que Jacó, ele fez o seu irmão sofrer, aliás, fez o seu pai sofrer por 20 anos por causa do seu erro, a Bíblia diz que ele também, ele sofreu 20 anos sem ter notícias do seu filho José. Cuidado com aquilo que você faz para o outro, porque existe uma lei que se chama lei da semeadura. Aquilo que você planta, você também colhe. Jacó, ele enganou o pai, enganou o irmão e ficou 20 anos desaparecido. Ele não deu notícia, ninguém sabia por onde Jacó estava, por onde andava. Eu fico imaginando, o coração de Isaac, um homem que descansava na esperança, mas que tinha um coração de pai. E quantas vezes que Isaac deve ter pensado, meu Deus, por onde anda Jacó? E ele não sabia. Foram 20 anos, aí Deus agora faz a mesma coisa com Jacó. Deus tira o filho dele, e por 20 anos ele tem que conviver com a ausência do filho, achando que o seu filho estava morto. A dor que ele causou ao seu pai, ele também sofreu na própria pele. Então nós devemos ter cuidado para não nos tornarmos, também, não colhermos em nós aquilo que a lei da semeadura propicia. Se você fizer o bem, você terá o bem. Se você fizer o mal, te prepare, porque o mal também bate à sua porta. Por fim, eu quero falar de José. Porque José, eu diria que José, de todos esses personagens, é aquele que o seu exemplo de vida mais chama a nossa atenção. Porque José era um sonhador. E José tinha esperança desde criança que um dia o Senhor o colocaria como maioral. Ele seria líder de todos os seus irmãos. Então José sonhava com isso desde criança. Eu estava aqui no culto e o Ale me fez uma pergunta muito importante. Ele falou assim, pastor, jeitinho do Ale, com quantos anos você sentiu que você tinha chamado pastoral? E aí eu falei para ele, olha Ale, que eu me lembre foi aos 13, mas eu acho que foi desde criança, desde os 6 anos de idade, eu já tinha o desejo no coração de servir ao Senhor no ministério pastoral. Eu não sei com quantos anos você começou a sonhar com um projeto na sua vida. Talvez muitos aqui hoje são adultos, alguns são jovens. Você que está assistindo aí também, eu não sei desde quando você tem alimentado um sonho dentro do seu coração. Traga este sonho à sua memória. Traga este sonho à sua lembrança. Comece a lembrar daquilo que você um dia sonhou na tua vida e lembre-se disso, Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus pode cumprir, Deus pode realizar este sonho na tua vida. José não era uma pessoa governada pelas circunstâncias. José não era aquele tipo de pessoa que a todo momento pensava diferente, sonhava diferente, não. Ele era um homem governado por princípios. E ele sabia desde cedo que o segredo era obedecer a Deus e ser fiel ao Senhor. Porque ele cresceu ouvindo os seus pais falarem da grandeza de Deus, do quanto era importante obedecer a Deus. Então, ele sabia que o segredo estava na obediência e na fidelidade. E por isso que José, mesmo quando ele foi levado para ser escravo na casa de Potifar, ele foi um bom empregado. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que é governada por princípios, ela é boa em qualquer lugar. Enquanto que a pessoa que é governada pelas circunstâncias, ela depende muito dos fatores externos e também de alguns fatores internos que a influenciam. Mas a pessoa governada por princípios, não importa onde ela estiver, ela sempre será a mesma pessoa. E José, ele aprendeu obediência e fidelidade em casa, ele aprendeu obediência e fidelidade a Deus, ele aprendeu obediência e fidelidade aos seus patrões, e até mesmo quando ele estava na prisão, ele aprendeu que o segredo para sobreviver numa prisão era ser obediente e também ser fiel às ordens do carcereiro. Esse era José.
o homem que tinha uma fé inabalável no Senhor e que alimentava os seus sonhos todos os dias, que trazia à sua memória constantemente os sonhos que o Senhor um dia o fez sonhar quando ainda era criança. E assim como Jeremias, que diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. José também era um homem que se alimentava da esperança. Eu estou terminando essa palavra. Mas vejam bem, através do exemplo de José, nós vimos que a pessoa governada por princípios, a pessoa que se alimenta dos sonhos que trazem esperança. José ensinou aos seus irmãos como se deve pagar o mal. Você não paga mal com mal, mas você paga o mal com bem, porque os irmãos de José traíram ele, venderam ele como escravo. E quando seu pai morreu, os seus irmãos ficaram preocupados, porque pensaram consigo, José vai se vingar de nós, José vai nos matar agora. Mas ele reuniu seus irmãos e disse para eles o seguinte, não tenha medo, porque eu não posso me colocar no lugar de Deus. E ele continua e diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Quais são os sonhos que têm alimentado a tua mente? Esses sonhos te trazem esperança ou são pesadelos que frustram as suas esperanças? Traga à tua memória aquilo que vai te encher de esperança. Olha o que José diz para os seus irmãos, Deus mudou o mal em bem. José não somente se dispôs a perdoar os seus irmãos, mas ele também ajudou aos seus irmãos. E ele entendeu que a vingança pertence somente a Deus. Ele soube esperar para que os seus sonhos se tornassem reais. Sabe quanto tempo se passaram desde o momento que José foi preso, foi levado como escravo, vendido pelos seus irmãos, até o momento que Deus cumpriu a sua promessa na vida dele? 13 anos. 13 anos de humilhação. 13 anos de sofrimento, de desprezo, de vergonha, de acusações falsas. Mas ele aprendeu a esperar no Senhor. Ele sabia que aqueles sonhos não eram ilusões. Aqueles sonhos eram os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar neste momento, vamos nos colocar em pé, queridos irmãos. Vocês que estão aqui, você que está em casa, se quiser também se colocar em pé neste momento, se coloque também, se tiver alguém perto de você na sua casa, que é membro da sua família, se você quiser também, pegue na sua mão. Não vou pedir isso aqui para quem está presencialmente, mas você que está em casa, se quiser, sinta-se à vontade. Mas eu quero neste momento orar com você. Eu quero te convidar nesse instante para trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Um dia Deus fez brotar na tua mente um projeto. Um dia Deus fez brotar na tua mente um sonho. E você desejou por muito tempo ardentemente aquilo. Ah, como você sonhava, você era igual José. Você contava para as pessoas e dizia assim, uau, um dia eu vou chegar lá. Mas de repente, o nevoeiro da inveja, o nevoeiro das frustrações, o nevoeiro das aflições, das circunstâncias te cercaram. E o teu sonho pareceu tão distante. Mas hoje o Senhor está renovando na tua mente os teus sonhos. E Ele está fazendo você lembrar novamente aquilo que um dia Ele te prometeu. Os teus sonhos não são ilusões. Os teus sonhos não são utopias, não são mentiras. Os teus sonhos são sonhos de Deus para a sua vida. E fique sabendo, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Depois da humilhação virá a exaltação. Depois da perseguição, da vergonha, da prisão virá a coroa. E depois da traição virá o reconhecimento que Deus é Deus na tua vida. Eu quero terminar esta palavra e depois eu quero orar
por cada um de vocês. E se você quiser enviar o seu pedido de oração para nós, você pode fazer agora. Enquanto nós vamos também ouvir uma canção. Mas eu quero antes dizer uma palavra para você. As palavras que um dia foram ditas para Jó. E hoje o Senhor está dizendo para você em Jó 35:14. Você diz que não pode ver a Deus. E é verdade. Mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Oh, aleluia! Você recebe essa palavra aí na tua vida agora? Você diz que não pode ver a Deus. Você olha, lembra? Você está como se estivesse dentro de um barco coberto por um nevoeiro. Você não consegue enxergar o horizonte. Mas o Senhor está te dizendo, espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Adore ao Senhor conosco neste momento. Louve o Senhor, meu Deus, eu oro neste momento com a tua igreja. Senhor, quantas pessoas que neste momento estão nos assistindo, que tiveram os seus sonhos roubados, que tiveram seus sonhos frustrados. Quantas pessoas, meu Deus, que num passado ouviram a tua voz, receberam uma palavra profética, uma revelação, um sonho, um direcionamento acerca de algo que o Senhor prometeu fazer nas suas vidas. Mas com o passar do tempo, os caminhos se tornaram difíceis. Os inimigos apareceram e tentaram, Senhor, frustrar esses sonhos. Senhor, quantas coisas aconteceram no decorrer desta caminhada que fizeram com que muitos desistissem. Mas hoje, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra neste momento na vida de cada pessoa, Senhor, que está unida conosco em oração. E faz, Senhor, com que esse teu filho volte a sonhar, a se lembrar, meu Deus, a recordar das promessas que o Senhor fez para a sua vida. Porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, e o Senhor cumpre a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a todas as vidas neste momento, Senhor, é no nome de Jesus. Senhor, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer a estas pessoas, senão, Senhor, dar-lhes aquilo que o Senhor tem dado a mim, que é a tua paz, Senhor, que é a tua graça, que é o teu amor, Senhor, que é a tua bondade. Senhor, eu oro neste momento por estas vidas, para que assim como aconteceu com José, Senhor, as pessoas venham ver o cumprimento das tuas promessas na vida dos teus filhos. É o que desejo, Senhor, para a glória de Jesus. Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, e o amor precioso de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, permaneça sempre com todos. Que o Senhor nos abençoe, igreja. Boa noite, povo de Deus.